Uma vez ouvi uma palavra sobre preguiça, e que me assustou muito, eu falei, Senhor, que horror. Sabe aquela palavra que fala, que horror, gente? Que é aquela palavra que penetrou e que você não quer aceitar? Meu Deus, será que é isso mesmo? Ai, que exagero. Mas aí, essa pessoa começou a falar sobre a palavra, sobre a preguiça, mas o contexto que essa pessoa trouxe foi assim, olha, hoje em dia, sabe o que falam da preguiça? Sabe o que nome que dão para preguiça? Desculpa. Então, às vezes, a gente tem coisas para fazer no reino de Deus. Aí, o reino de Deus é complexo, né, gente? Não é só aqui na igreja, mas aqui na igreja também faz parte, porque participar de uma comunidade, estar disponível e fazer as coisas acontecerem também faz parte do reino de Deus. Ser cristã em qualquer ambiente, perfil social que eu viva, também faz parte do reino de Deus. Mas aí ele começou a falar aqui, de trabalho, né? Aí ele falou assim, olha, porque todo mundo tem uma desculpa para dar quando tem alguma coisa para fazer. Às vezes, né? Vamos dar o exemplo da igreja. Ou de estar com uma pessoa que precisa dividir, compartilhar a vida, e você poderia estar ali compartilhando a sua vida com a pessoa, mas você não tem tempo, né? Então, isso não ter tempo é do ponto de vista dele, mas que depois eu pensei, para mim, fez sentido, tem a ver com a preguiça também. Porque com a preguiça eu não vou falar, Miriam, eu não vou fazer aquilo não, porque eu estou com preguiça de fazer, porque eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho filho, tenho marido, tenho trabalho, Aí eu começo a dar desculpa, que não é uma desculpa ruim, eu trabalho mesmo, tenho um monte de coisa, tem que viajar, tem que fazer não sei o quê. Mas aí ele falou assim, olha, então você precisa organizar a sua vida. Porque se o seu trabalho não te permite assumir nada, não ajudar ninguém, então tem alguma coisa errada. Porque daí o que está em prioridade para você? Então vai lá, ajusta o seu trabalho, ajusta a sua agenda e vai trabalhar, vai servir o reino. E aquilo me chamou a atenção porque eu falei, gente, eu nunca pensei desse jeito, né? Por quê? Porque pode ser que o reino de Deus estava na segunda ordem. Se der tempo, eu faço. Entende? Estão comigo ainda? Né? Então, é isso que eu quero trazer para a nossa meditação de hoje. O pecado nem sempre ele é uma regra que está lá estampada. Faça isso, não faça isso. Nunca se esqueçam, o pecado não é uma conduta moral. O pecado é aquilo que interrompe a nossa relação com Deus. É o que tira a gente da presença de Deus. Então, tudo aquilo que impede a ação de Deus na nossa vida, no nosso caminhar, a gente pode nomear como pecado. Porque a gente está transgredindo muitas coisas do que Deus coloca para a gente. Se a gente for lá nos 10 mandamentos, Silmara, falar de 10 mandamentos agora no século XXI, como assim? Não terá outros deuses. E aonde que está o nosso coração? Às vezes Deus não é lógico, né? Não é uma escultura. Mas às vezes é o meu marido. Às vezes é o meu trabalho. Às vezes é o meu filho. E para finalizar, eu quero falar uma coisa que aconteceu comigo, para ver se eu consigo exemplificar de uma outra forma, para a gente finalizar aqui. Eu tinha um sonho que nem eu sabia que eu tinha esse sonho, mas eu tinha, e depois eu percebi que ele era muito grande. E um desejo, talvez, muito grande. Eu tinha muita vontade de ser mãe, muita vontade de ter uma família. E quando eu casei, eu não pensava nisso, não. Eu queria mais trabalhar mesmo e curtir a vida, porque eu casei nova. E aí eu queria viajar e queria, né? E aí, depois, quando eu comecei a pensar em ter filho, nada acontecia. E aí, aquilo começou a me preocupar. Até que chegou o momento que eu comecei a me envolver em outras coisas, né? Porque às vezes a gente não faz essa autoavaliação, mas naquele momento eu não entendia, mas depois eu entendi.
nossa, eu estava comprometida com tanta coisa e eu não conseguia nem pensar muito. Eu só orava para Deus que eu queria muito, mas não acontecia, e orava, né? E pedia também na célula, né, Yara? A Yara acompanhou na célula, foi muito importante nesse momento da minha vida, porque a gente orava muito, assim, nesse sentido. Todo mundo sabia o que o outro precisava, né? E orando lá e tal. E aí eu comecei a orar, né? Porque antes da oração, você meio que não fala muito, aí você vê que o negócio é impossível, aí você começa a orar. E aí, na minha cabeça, o 1 mais 1 não virava 2. O que era o 1 mais 1? Senhor, eu sempre fui fiel ao Senhor, me dediquei à Tua palavra, né? Fiz aquilo que é importante aos olhos do Senhor, né? Casei e não estou pedindo nada demais, eu estou pedindo uma coisa que é simples. É uma coisa que está na Tua palavra, e como que eu não fico grávida? Na minha cabeça começou a ficar aquela coisa assim, aquele nó. E Deus, obviamente que há muitas pessoas que não conseguem engravidar, tem N problemas, N questões naturais. Mas no meu entendimento, o meu Deus era o Deus impossível. Eu já estava orando há muito tempo e nada acontecia. Até eu lembro que eu não falava isso com muitas pessoas, não, né? Até falei com a Gabi ontem, dei meu testemunho para a Gabi ontem lá no seminário, ela, Gabi, nossa, mas você nunca me falou isso. Eu falei, nem sabia que eu nunca falei, mas enfim, é isso que me aconteceu. E quando uma das questões que eu coloquei diante de Deus foi isso: olha, Senhor, eu fiz o 1 mais 1 são 2, eu fiz tudo o que devia fazer. Sabe, igual aquele jovem rico que falou, Senhor, eu faço isso, e Jesus falou, volta lá, vende todas as suas coisas e me segue. E aí o coração dele apertou. E eu estava nessa discussão com Deus. E até que nada acontecia, passou muito tempo, eu não vou mais orar sobre isso. Eu não vou mais orar, porque... E aí eu comecei a orar diferente, e aí acho que aquele processo de cura foi acontecendo, e eu falei, Senhor, quer saber de uma coisa? Eu quero ser feliz em Jesus. Se não é para eu ser mãe, se não é para esse impossível acontecer na minha vida, porque o Senhor não tem esse plano para a minha vida, eu vou continuar sendo cristã, mas não vou ser uma cristã amargurada e frustrada. Não quero isso para a minha vida, Senhor. Tira esse desejo do meu coração, porque eu quero ser cristã feliz, sabendo que Jesus está comigo e que se não aconteceu é porque não era para acontecer de fato. E eu lembro que a gente teve uma reunião aqui um sábado à noite e estava tocando aquela música do Ocean, do Rio. Eu não sei cantar aqui agora, eu não sou muito música. E eu lembro que foi uma oração que eu fiz de muita entrega naquele momento. Eu falei, Senhor, é isso mesmo. E aquela oração mudou a minha vida, mudou o meu posicionamento, sabe? E aí, quando eu falei, entrego, depois de um mês estava grávida. E, lógico que isso foi uma experiência minha, né? A gente não pode traduzir essas experiências, porque isso é uma experiência minha, mas naquele momento, nessa experiência que eu passei, Deus me ensinou muito sobre a não religiosidade. Sabe? Porque é como se eu estivesse reivindicando algo de Deus. Que mundo que eu estava vivendo? E aí eu aprendi a depender de Deus, a entregar a Deus e a querer ser feliz com Deus, independente daquilo que me acontecesse. Então, nesse momento, eu aprendi muito sobre o que é o pecado daquilo que rouba o seu coração da presença de Deus. Porque aquilo estava, em muito tempo, roubou, mesmo na igreja, mesmo orando, porque acho que Deus não aguentava mais me ver orando sobre aquilo. Mas veja, eu estava na igreja pedindo algo para Deus, algo que razoavelmente não tinha nada de errado. Mas aquilo estava em primeiro lugar no meu coração. Entendem? Então, muito bem. Então, isso que eu queria deixar para nosso... Podem se levantar para a gente refletir.
Não deixemos nada roubar o nosso relacionamento com Deus. Hoje eu ainda sou uma pessoa que quero muitas coisas. Na vida profissional, na minha vida familiar, muitas coisas. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa sonhadora, eu quero mesmo. Não tenho vergonha de falar. Quero mesmo, um monte de coisa que eu ainda não fiz. Quero umas coisas impossíveis aí também. Mas uma coisa eu aprendi nesses dias, que em todo o tempo eu tenho que tomar cuidado para que isso não venha estar no lugar do meu Deus, o meu Redentor, o meu Salvador. Ele é o meu Rei. Ele é o Rei da minha vida. Ele tem que ser o Rei da nossa vida. Não importa o que nos aconteça, é Ele que manda. Ele é o Rei. Toda honra e toda glória seja dada ao Rei. Que não seja nós, mas que seja o Rei. Que Ele seja exaltado na nossa vida. O Rei. Não porque erramos, não porque somos falhos, mas porque Ele é Rei. Ele merece toda a honra e toda a glória. Ele é Rei. Não importa o que de ruim nos aconteça, não importa o que de bom nos aconteça, Deus é Rei. Ele tem que ser exaltado na nossa vida. Ele não divide o primeiro lugar com ninguém. Ele é Rei. Ele é soberano. Ele não divide espaço com o pecado. Ele é Rei. Que Ele seja exaltado na nossa vida. Não divida espaços com o Rei. Ele é Rei. Ele é Senhor. Toda glória e toda honra seja dado ao Rei.